Berlim, 20 de julho de 1944. Arthur Nebe estava sentado em seu escritório na Reichskriminalpolizei quando soube que a bomba de Stauffenberg havia falhado. Hitler estava vivo. Nebe, o homem que comandava a polícia criminal do Reich, o chefe que organizava investigações sobre conspiradores, o oficial que havia liderado Einsatzgruppen massacrando milhares no leste, agora era ele próprio um conspirador condenado. Em menos de 24 horas, seus próprios homens estariam caçando-o. Ele havia apostado tudo na morte de Hitler e perdido. Mas aqui está o paradoxo que faz desta história algo muito mais perturbador do que uma simples traição. Nebe não era um idealista que se infiltrou no sistema nazista para destruí-lo por dentro. Ele era o sistema. Ele havia construído parte da máquina de extermínio com suas próprias mãos. Havia comandado pelotões de fuzilamento, havia testado métodos de execução em massa. E então, em algum ponto impossível de demarcar com precisão, decidiu que precisava destruir aquilo que ajudara a criar. Como um homem atravessa essa fronteira? Como alguém que matou milhares por obediência decide que é hora de matar o homem que deu as ordens? A história de Arthur Nebe não responde a essas perguntas de forma reconfortante. Ela as complica de maneiras que nos forçam a confrontar algo incômodo sobre a natureza humana. Que ninguém é apenas uma coisa, que monstros podem ter consciência tardia e que essa consciência não os redime nem os absolve. Apenas os torna mais confusos, mais reais, mais assustadoramente próximos de qualquer um de nós. Arthur Nebe nasceu em 1894 em Berlim, filho de um professor. Sua trajetória inicial era a de um policial competente, metódico, quase burocrático na abordagem ao crime. Entrou para a polícia criminal prussiana em 1920, época em que a Alemanha ainda era a República de Weimar, um país tentando se reconstruir após a derrota na Primeira Guerra. Nebe era bom no que fazia. Resolvia casos. Subia na hierarquia. Não há registros de que fosse um fanático ideológico nos primeiros anos. Quando o Partido Nazista chegou ao poder em 1933, Nebe fez o que muitos policiais fizeram. Adaptou-se. Entrou para o partido já em 1931, antes da tomada do poder, o que indica oportunismo calculado. Ele percebeu que os nazistas eram o futuro e quis estar do lado certo da história que se desenhava. Reinhard Heydrich, o arquiteto frio e brilhante do aparato de segurança nazista, notou Nebe. Heydrich enxergava talento onde outros viam apenas obediência. Nebe era técnico, eficiente, desprovido de escrúpulos morais aparentes. Em 1936, Nebe foi promovido a chefe da Reichskriminalpolizei, a Kripo, a polícia criminal do Reich. Era uma posição de imenso poder. Ele controlava investigações, tinha acesso direto a Himmler e Heydrich, coordenava operações em todo o território alemão. Neste ponto da história, Nebe era um homem realizado segundo os padrões do regime. Mas algo começou a mudar. Ou talvez sempre estivesse ali, escondido sob camadas de ambição e conformismo. 1941. A Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, não era apenas uma campanha militar. Era o momento em que o nazismo revelou sua face mais genocida de forma sistemática e industrial. Nebe foi designado para comandar o Einsatzgruppe B, uma das unidades móveis de extermínio que seguiam a Wehrmacht pelo território soviético. A missão era explícita: eliminar judeus, comunistas, intelectuais, qualquer um considerado inimigo racial ou político do Reich. Nebe não hesitou. Ele liderou fuzilamentos em massa, organizou execuções. Relatórios frios e detalhados eram enviados a Berlim. Milhares de pessoas foram assassinadas sob seu comando direto nos primeiros meses da invasão. Mas aqui começa a fratura psicológica. Nebe começou a expressar desconforto.
não por razões morais explícitas, mas por razões práticas. Os fuzilamentos eram, segundo ele, psicologicamente desgastantes para os homens. O sangue, os gritos, a proximidade com as vítimas criavam traumas nos executores. Neb procurou métodos mais eficientes. Testou o uso de explosivos para matar prisioneiros trancados em bunkers. Testou caminhões de gás, veículos adaptados onde o monóxido de carbono do escapamento era redirecionado para dentro de compartimentos selados, cheios de vítimas. Essas experiências de Neb influenciaram diretamente o desenvolvimento das câmaras de gás usadas posteriormente em Auschwitz e outros campos. Ele estava, literalmente, aperfeiçoando o genocídio. E, ao mesmo tempo, algo dentro dele estava se quebrando. Mas essa ruptura não era simples. Não era moral no sentido convencional. Era uma espécie de desencanto burocrático, misturado com horror visceral tardio. Voltemos por um momento ao paradoxo central. Neb estava matando milhares e, simultaneamente, começando a questionar o regime. Isso parece contraditório ao ponto da incoerência. Mas a psicologia humana sob totalitarismo não funciona em linhas retas. Neb não acordou um dia e decidiu que o nazismo era errado. Ele foi lentamente percebendo que o sistema ao qual havia se entregado totalmente era insustentável, destrutivo não apenas para suas vítimas, mas para a própria Alemanha. E talvez, em algum nível profundo que ele mesmo não conseguia articular, destrutivo para sua própria humanidade residual. Há relatos de que Neb bebia muito durante o período no leste, que tinha insônia, que evitava olhar diretamente para as execuções que ordenava. Esses sinais não o absolvem, não o tornam menos culpado, mas revelam que a dissociação psicológica necessária para funcionar como executor em massa tem um custo interno. E nesse custo, nessa fratura, começou a germinar algo que poderia ser chamado de resistência, embora a palavra pareça generosa demais para um homem com tanto sangue nas mãos. Agora, pense no seguinte: se você estivesse numa posição como a de Neb, profundamente envolvido em crimes monstruosos, mas começando a enxergar a insanidade do que estava fazendo, o que você faria? Continuaria por medo? Tentaria sair discretamente? Ou tentaria de alguma forma impossível compensar o horror cometido com um ato de redenção igualmente extremo? Essa não é uma pergunta fácil, e não há resposta certa, mas é exatamente a pergunta que Neb teve que enfrentar. Se você já se sentiu preso numa situação da qual participou ativamente, mas que agora reconhece como errada, você tem uma fagulha de entendimento do dilema de Neb. Deixe nos comentários a frase "Participei do erro e agora vejo". Essa frase resume um dos dilemas morais mais complexos da história humana. E discutir isso nos comentários nos ajuda a entender que moral não é algo simples, mas um território nebuloso onde boas e más decisões se misturam em proporções impossíveis de calcular com precisão. 1943. Neb estava de volta a Berlim, comandando novamente a Kripo. Externamente, continuava sendo um oficial leal, mas, secretamente, estava em contato com membros da resistência alemã. Como isso aconteceu? Quem o recrutou ou ele mesmo o procurou? Não sabemos com certeza. O mais provável é que Hans Bernd Gisevius, um oficial da Abwehr que também fazia parte da conspiração, tenha feito a ponte. Gisevius conhecia Neb dos tempos de polícia e sabia de suas reservas crescentes em relação ao regime. A resistência alemã, centrada em torno de figuras como Ludwig Beck, Karl Goerdeler e Klaus von Stauffenberg, precisava de alguém dentro do aparato de segurança. Neb era a peça perfeita. Ele tinha acesso a informações, podia alertar sobre investigações, podia sabotar discretamente operações da Gestapo. Mas havia um problema gigantesco. Neb não era confiável no sentido moral. Ele havia cometido crimes horríveis.
Mesmo conspiradores mais idealistas desconfiavam dele. Será que Neb estava realmente comprometido com derrubar Hitler ou apenas tentando garantir um seguro de vida caso o regime caísse? Essa ambiguidade nunca foi totalmente resolvida. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora. Neb provavelmente não sabia ao certo suas próprias motivações. Ele estava agindo a partir de uma mistura de culpa reprimida, desencanto pragmático, medo do colapso alemão na guerra e, possivelmente, um desejo tardio de fazer algo que pudesse ser lembrado como redentor. Mas a redenção é possível para alguém que matou milhares? A história não oferece resposta confortável. 20 de julho de 1944. Stauffenberg colocou a bomba na sala de conferências do quartel-general do Führer, a Toca do Lobo, na Prússia Oriental. A explosão aconteceu. Stauffenberg fugiu acreditando que Hitler estava morto. Em Berlim, a Operação Valkyria foi acionada. Neb estava envolvido. Ele deveria usar sua posição na Kripo para prender líderes da SS e consolidar o golpe. Mas então chegou a notícia. Hitler havia sobrevivido. A mesa pesada de carvalho, o fato de a sala ter janelas abertas que dissiparam a explosão, pequenos acasos que mudaram o curso da história. A conspiração começou a desmoronar imediatamente. Goebbels, em Berlim, conseguiu convencer um comandante militar de que Hitler estava vivo e que a ordem de prisão era ilegal. Em poucas horas, os conspiradores estavam sendo caçados. Stauffenberg foi fuzilado naquela mesma noite. Outros foram presos. Neb percebeu que estava acabado. Ele tinha duas opções: entregar-se e enfrentar julgamento certo e execução brutal, ou fugir. Ele escolheu fugir. Mas para onde foge o chefe da polícia criminal do Reich, quando todo o aparato de segurança está procurando por ele? Neb desapareceu. Literalmente sumiu de Berlim. Isso em si é impressionante. Um homem tão visível, tão conectado ao regime, conseguiu evadir a Gestapo por meses. Como? Neb usou sua própria experiência como investigador contra seus perseguidores. Ele conhecia as técnicas, sabia como a Gestapo pensava, sabia onde procurariam e onde não procurariam. Há relatos de que ele se escondeu inicialmente em Berlim, na casa de conhecidos, mudando de lugar frequentemente. Depois, teria ido para uma ilha no lago Wannsee, ironicamente perto do local onde a Conferência de Wannsee havia selado o destino dos judeus europeus em 1942. Ele vivia escondido, dependendo de uma pequena rede de apoiadores. Mas a pressão era imensa. A Gestapo estava obcecada em capturar todos os envolvidos no atentado. Heinrich Himmler pessoalmente exigiu a captura de Neb. Era uma questão de honra para o regime. Um dos seus próprios, um chefe de polícia, havia traído o Führer. Isso não podia ficar impune. Durante meses, Neb conseguiu se manter invisível. Mas o cerco foi se fechando. Delatores começaram a surgir. Pessoas que o haviam ajudado sob tortura ou por medo revelaram pistas. Em janeiro de 1945, a Gestapo finalmente o localizou. Há diferentes versões sobre sua captura. Alguns relatos dizem que ele foi encontrado escondido numa casa em Berlim. Outros, que ele tentou fugir, mas foi reconhecido. O que se sabe com certeza é que foi preso. E então começou o verdadeiro horror. Neb foi levado para interrogatório. Não há registros completos do que aconteceu naqueles dias. Mas sabemos que o regime estava usando tortura sistemática contra os conspiradores de julho. Neb, que conhecia intimamente os métodos da Gestapo, agora estava do outro lado. O que passou pela mente dele enquanto era interrogado por homens que haviam sido seus colegas? Enquanto era torturado por um aparato que ele mesmo ajudara a construir? Há uma espécie de justiça poética terrível nisso. Mas também há algo profundamente perturbador.
Neb estava sendo destruído pela máquina que ele mesmo havia alimentado com vítimas. Ele foi julgado pelo Volksgerichtshof, o Tribunal do Povo, presidido por Roland Freisler, um juiz fanático que transformava julgamentos em espetáculos de humilhação. Neb foi condenado à morte, mas sua execução foi mantida em segredo por algum tempo. Há indícios de que ele foi enforcado com arame de piano, método especialmente cruel usado contra os conspiradores de julho. A data exata de sua morte é incerta. Documentos apontam para início de março de 1945. Ele tinha 50 anos. Morreu como traidor aos olhos do regime. Mas também morreu como criminoso de guerra aos olhos da história. Não há redenção póstuma para Arthur Neb. Sua tentativa de derrubar Hitler não apaga os milhares que ele assassinou pessoalmente no leste. Não apaga sua contribuição para o desenvolvimento das câmaras de gás. Não apaga anos de participação ativa no genocídio. Então, o que fazemos com Arthur Neb? Como enquadramos um homem assim? A história gosta de categorias simples, heróis e vilões, resistentes e nazistas. Mas Neb não cabe em nenhuma categoria. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, e isso nos incomoda profundamente porque desafia nossa necessidade de clareza moral. Queremos que os conspiradores de julho sejam heróis puros. Queremos que os perpetradores do Holocausto sejam monstros unidimensionais. Neb nos força a confrontar uma verdade mais sombria, que alguém pode ser ambos, que um assassino em massa pode desenvolver consciência tardia, que essa consciência pode levar à ação genuína contra o mal, e que nada disso constitui redenção, apenas uma camada adicional de tragédia e complexidade. A psicologia de Neb é a psicologia da dissonância cognitiva levada ao extremo. Ele teve que conviver com a contradição absoluta entre o que havia feito e o que tentava fazer. Não há evidência de que ele tenha confessado seus crimes ou expressado arrependimento explícito. Mesmo na resistência, ele provavelmente se via como alguém tentando salvar a Alemanha, não como alguém tentando expiar culpas pessoais. Essa capacidade de racionalização é assustadora. É a mesma capacidade que permitiu a homens comuns se tornarem assassinos em massa. E é a mesma capacidade que permitiu a alguns desses homens eventualmente se voltarem contra o sistema sem nunca realmente confrontar sua própria culpa. Há um detalhe particularmente perturbador sobre o caso Neb. Durante seu tempo escondido, ele teria dito a um dos poucos amigos que o ajudavam que não se arrependia de ter participado da conspiração, mas que lamentava que ela tivesse falhado. Não porque Hitler merecia morrer moralmente, mas porque a continuação da guerra estava destruindo a Alemanha. Até o fim, a perspectiva de Neb era pragmática, não moral. Ele não havia se tornado um humanista. Ele havia se tornado um desertor. E há uma diferença abissal entre essas duas coisas. Um humanista se opõe ao regime porque reconhece o valor intrínseco de todas as vidas humanas. Um desertor se opõe porque percebe que o navio está afundando e quer saltar antes do fim. Neb parece ter sido mais desertor do que humanista. Mas mesmo essa distinção tem nuances, porque no contexto do nazismo, onde a lealdade era absoluta e a deserção era punida com morte atroz, até mesmo a deserção pragmática requeria coragem. Neb sabia que seria torturado e morto se fosse capturado. E mesmo assim, escolheu trair. Isso não é nada? É algo. Mas não é redenção. Após a guerra, quando sobreviventes e historiadores começaram a montar o quebra-cabeça do Holocausto, o nome de Arthur Neb apareceu repetidamente. Testemunhas que haviam sobrevivido aos massacres no leste identificaram sua unidade. Documentos revelaram seu papel no desenvolvimento de métodos de extermínio. Neb foi postumamente condenado como criminoso de guerra, mas sua participação na conspiração de julho também foi reconhecida. Ele é mencionado em memoriais da resistência alemã. Seu nome está em listas de conspiradores,
e isso gera um desconforto permanente. Deveria um assassino em massa ser honrado como resistente? Não há consenso. Alguns argumentam que sua tentativa de matar Hitler, independentemente das motivações, foi um ato de resistência que deve ser reconhecido. Outros argumentam que honrar Neb é obsceno, uma traição às suas vítimas. Ambos estão certos. Essa é a tensão irresolvível no centro de sua história. Arthur Neb é um lembrete de que a história não é limpa, de que pessoas reais são bagunçadas, contraditórias, capazes de grande mal e pequenos gestos que podem ser interpretados como bem, tudo misturado de formas que resistem à simplificação. Há uma última camada que precisa ser explorada. O que a história de Neb nos diz sobre nós mesmos? É fácil olhar para o nazismo de longe e acreditar que seríamos diferentes, que resistiríamos desde o início, que nunca participaríamos de atrocidades. Mas a verdade estatística é desoladora. A maioria das pessoas, na maioria das situações, obedece. A maioria se adapta. A maioria racionaliza. Neb não era um psicopata desde o nascimento. Ele era um policial competente que fez escolhas progressivas de acomodação ao mal até estar tão emaranhado nele que sair parecia impossível. E então, tardiamente, tentou sair de qualquer forma. A maioria das pessoas que entram nesse caminho nunca tenta sair. Neb tentou. Tarde demais, com as mãos sujas de sangue que nunca poderia lavar, por razões que nunca foram completamente puras, mas tentou. Isso não o redime. Mas nos coloca uma pergunta. Se alguém que participou do mal tentar combatê-lo tardiamente, rejeitamos essa tentativa porque vem de mãos sujas, ou a reconhecemos como evidência de que até mesmo em situações extremas, escolhas ainda existem? Não há resposta fácil. Aceitar a participação de Neb na resistência parece trair suas vítimas. Rejeitar completamente sua tentativa parece negar a complexidade moral real da situação. A verdade incômoda é que precisamos ser capazes de segurar duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. Arthur Neb foi um criminoso de guerra responsável por milhares de mortes. E Arthur Neb foi um conspirador que tentou matar Hitler e pagou com a vida. Ambas as afirmações são verdadeiras. Ambas precisam ser lembradas. Ignorar a primeira seria desonesto com a história e com as vítimas. Ignorar a segunda seria simplificar a realidade da resistência alemã, que incluía pessoas moralmente comprometidas tentando, tardiamente, corrigir parte do horror ao qual haviam contribuído. O legado de Neb é, portanto, duplo e permanentemente manchado. Ele não pode ser herói, mas também não pode ser apenas vilão. Ele é algo mais perturbador, um ser humano real que fez escolhas terríveis e depois tentou desfazê-las de forma igualmente terrível e fracassada. E talvez essa seja a lição mais importante, que o mal não é sempre externo, sempre monstruoso, sempre fácil de identificar. Às vezes, o mal é construído passo a passo por pessoas comuns tentando sobreviver e progredir em sistemas doentes. E que reconhecer isso não é desculpá-lo, mas entender como preveni-lo. Você acabou de atravessar uma das histórias mais moralmente complexas da Segunda Guerra Mundial. A de um homem que matou milhares e depois tentou matar o homem que deu as ordens. Aqui no canal, exploramos essas contradições porque acreditamos que entender a história real, com toda a sua sujeira e ambiguidade, é mais importante do que consumir versões simplificadas. Se você sente que histórias como essa, que não oferecem respostas fáceis, mas perguntam questões difíceis, são importantes, se inscreva no canal e deixe um like. Não fazemos isso para confortar. Fazemos para que você saia daqui pensando. E para quem pensa, a história nunca é apenas passado. É um espelho inquietante do que ainda somos capazes de nos tornar.